Ora, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão de Geek Magazine. E desde já quero agradecer à FNAC por nos ter aqui e quero agradecer ao Nelson da Steel Guerrilla Works por ter aceito aqui o convite para estar aqui a falar connosco nesta sessão de Geek Magazine. Muito obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa comparência. Para quem não sabe, a Geek Magazine é uma rúbrica parceria entre o Capítulo M e a FNAC e que vem de 15 em 15 dias, uma semana na guia, na última quarta-feira do mês na guia e na segunda quarta-feira do mês em Faro, trazer conteúdo variado da cultura atual, cultura geek, seja ela jogos de tabuleiro, filmes, jogos, séries, um bocadinho de tudo. E hoje temos connosco o Nelson, da Steel Guerrilla Works. E pronto, Nelson, apresenta-te e diz-nos o que é a Steel Guerrilla Works. Bom, meu nome é Nelson, prazer a todos. A Steel Guerrilla Works basicamente é um projeto de personalização. Não há um tema em específico. Inicialmente, quando comecei, personalizava todo o tipo de coisas, desde frigoríficos a motas, não interessa. Era o que viesse que as pessoas quisessem personalizar, eu personalizava. E começou por ser uma coisa muito pequenina, apenas para amigos que gostavam de fazer assim umas coisas novas e não tinham como fazer. E eu tinha algumas habilidades para o fazer, foi assim que eu comecei a fazer. No entretanto, criei a Gorilla Arcades, que faz parte do mesmo projeto, mas só focado nas arcades, para as pessoas depois não poderem distinguir, né, uma da outra. E acabei por encerrar um pouco a parte da Steel Gorilla Works, deixei um bocadinho de parte. Não encerrei, mas deixei de parte. Isto porque começou a haver muito mais interesse na parte das arcades, tanto pelas pessoas como amigos, e então foi evoluindo cada vez mais e todo o outro projeto de personalização das outras coisas acabou por ficar um bocadinho para trás. Todo, tudo isto tem vindo a evoluir e nós demos início, este projeto deu início em 2020, mais ou menos. Entretanto, a pouco e pouco fomos melhorando tudo o que fizemos. E como é que dás este salto da personalização de frigoríficos e outros itens para arcades? Isto até foi é uma história engraçada, até porque isto começou na altura do Covid. É quando comecei a personalizar as coisas, foi um bocadinho antes de se dar o Covid cá em Portugal. Mas assim que se deu o Covid, eu fiquei por casa e na altura vivia com um bom amigo meu e a namorada dele, vivíamos os três juntos. E ele teve aquela ideia de: Ei Nelson, tu lembras-te daquelas máquinas que havia no café, nos salões de jogos, aquelas grandes? E eu: Epá, sim, lembro-me disso. E eu: Epá, o que é que tu achas da gente construir uma? E eu: Epá, a ideia é boa. Foi logo a primeira coisa, saltou para as ideias um bocadinho assim de cabeça, né? Achei que a ideia foi boa. Entretanto, a gente fomos até à minha garagem, tenho um sítio onde eu atualmente faço as arcades também. Cheguei lá, comecei a ver o que é que podia utilizar para fazer. Entretanto, olhamos ali para um armário que era velhote, tinha mais ou menos assim o aspecto que dava para poder alterar. E alteramos, começamos a fazer a primeira máquina de todas até hoje, né? E o porquê de me focar e depois nas arcades e não nas outras personalizações todas é porque, imagina, quando acabamos a máquina, nós olhamos para a máquina e, ok, está porreira, mas epá, eu acho que consigo fazer melhor do que isto que aqui está. Pronto, eu não era tão dedicado à parte manual, no fabrico, mas sim à parte digital. Focava-se mais nos computadores, etc. Então eu fiz essa parte, eu fiz toda a outra parte da construção e personalização da máquina em si. O que é que aconteceu? Nós olhamos para a máquina e nem é bem isto. Olha, vamos tentar vender para tentar fazer uma melhor. Pá, metemos aquilo ao desbarato, né? O mais barato possível, só para aquilo sair. Aquilo teve 2 dias à venda, saiu. Pronto, olha, ótimo, perfeito. Fizemos outra, já estava melhor. Não é bem isto. Vamos vender esta também. Teve menos de uma semana à venda. Olha, boa. É sei que está barato, mas é bom que elas tenham a sair que temos espaço para fazer outra. E assim foi. À medida que a gente íamos fazendo, epá, não era bem aquilo, mas íamos cada vez ficando melhor. Às tantas, e aumentávamos cada vez mais o preço, né? A ter um valor justo. Uh, Foi algo que desde o início que eu sempre quis, foi manter as coisas de um valor justo, não me focando já nas vendas, mas uh, sempre foi algo que eu procurei. E íamos fazendo, íamos melhorando, mas sempre que tentávamos vender, vendíamos muito rápido.
E eu pensei para mim, bom, talvez haja aqui um nicho de negócio e uma procura enorme das pessoas e talvez eu possa evoluir mais neste sentido. E assim foi, a partir de um projeto de personalização geral para apenas de arcades, fabrico e personalização das arcades em si. E uma pergunta, eu ia perguntar antes de dizeres que tinha sido vendida se a primeira máquina ainda existia. Ainda existe, ainda existe. Falei recentemente com o rapaz a quem eu vendia para a primeira máquina. Curiosidade, ele também a vendeu. Isto porquê? Porque também quis fazer melhor. Também queria melhor para ele. Atualmente já não sei onde é que ela está. Já lhe perderam o rastro. Então isto nasce assim de um gosto pelas arcades e por esta visão de negócio que apareceu espontaneamente. Sim, sim, eu nunca procurei a vertente de negócio em si. Acabou por surgir por oportunidade. Nós começamos por fazer esta brincadeira, as coisas foram correndo bem, tínhamos uma boa apreciação pelas pessoas, elas chegavam ao pé de nós, davam-nos um bom feedback. Epá, Nelson, olha, gostei muito, acho que está muito porreira, não sei o quê, devíamos melhorar, podias melhorar aqui ou melhorar ali. E até hoje o que tenho feito é isso, eu peço o feedback aos meus clientes, da máquina, ofereço também, claro, uma garantia, como qualquer outra empresa ou marca que oferece garantia. Tento sempre ser o mais transparente possível com as pessoas. O que precisarem de saber, eu explico. Não escondo nada. Aliás, peço à pessoa até, se tiver a disponibilidade, venham ter comigo. Vejam como é que eu faço, como é que elas são feitas. E digam-me o que querem e o que é que não querem. Epá, e até hoje tem corrido bastante bem e espero que assim continue. E espero que o feedback continue a ser bastante positivo pelas pessoas. E como é que é a construção da máquina? Inicialmente eu comecei por uns rabiscos na madeira e cortei. Atualmente fiz o design em computador. Voltei a trabalhar em AutoCAD. Eu já tinha trabalhado em AutoCAD na altura da universidade e voltei a tocar no AutoCAD só para fazer isso. Fiz o esquema em primeira mão. Depois imprimi em papel. Do papel fiz em madeira. Cortei, fiquei com os moldes e daqui para a frente uso aqueles moldes para as próximas máquinas. Podes se calhar perguntar, se calhar fica um bocado limitado no aspecto da máquina. Sim, mas também posso, se a pessoa desejar, posso fazer outro tipo de formato. Também não fico por aí. Quando eu digo que é personalizável em todos os pontos. Claro que há coisas mais caras, outras mais baratas. O fabrico que eu tenho atual, com aquele formato de máquina, é aquele que me permite dar um melhor valor às pessoas. Ok. E a parte do software e jogos? Que vêm vários jogos, vem um jogo, como é que essa parte funciona? Essa foi um pequeno entrave que eu tive inicialmente. Eu principalmente quando comecei a vender as máquinas, iriam com um computador ou um pequeno computador que é um chamado Raspberry Pi, com os emuladores de alguns jogos famosos, com 20 anos, 25 anos, 30 anos, aqueles com que a gente cresceu e que são clássicos nas arcades, como Space Invaders, Mario, etc. Então as primeiras máquinas foram com esses jogos, com cerca de 10, 12, 15, 20 jogos. E com computadores lá dentro. Entretanto, como tornava-se dispendioso usar um computador lá dentro, ou um Raspberry Pi não tanto, mas os computadores um bocadinho mais caro, e eu estava a tentar reduzir custos para poder ter um melhor valor para as pessoas, acabei por tentar procurar outras vertentes. E foi aqui que surgiu, e depois de muita pesquisa e de falar em fóruns com outras pessoas, pedir conselhos a quem já percebe disto há muito mais anos do que eu e que sempre esteve na ribalta nos jogos de arcade, etc. Eis que depois encontrei um fornecedor americano que me sugeriu: olha, que tal se tu venderes estas consolas pré-fabricadas? Nós temos este preço, é possível trocar os jogos, é possível colocar saves nos jogos, é possível fazer praticamente tudo naquela consola. Até ao ponto de ser possível ela reconhecer um moedeiro, que é a parte porreira. Ok, tens que montar, ligar, etc. Fazer as tuas ligações daqueles fios todos, daquele esparguete todo, por assim dizer. Mas ela permite isso. E isto foi o que me permitiu, daqui para a frente, não me preocupar com a parte
dos jogos, porque a consola vem pré-feita com 9.800 jogos, São bastantes. que é bastante jogo. Posso-te dizer que desses 9.800, o que acontece é, como não podem vender alguns dos jogos pela licença, o que acontece é eles alterarem certas coisas no jogo para poder vender ou, neste caso, oferecer dentro da consola. O que acontece também é que tu tens dentro da consola, imagina, tu tens o Super Mario, a versão da Nintendo 64, né? Tu tens a mesma versão, tens se calhar 10 jogos iguais, ou que tu pensas que são iguais, mas não são. Que é, o que eles fazem, eles criam várias versões, que é, se tu saltares 2 vezes, ganhas uma vida, pronto, não interessa. São várias versões alteradas, então eles acabam por repetir o jogo. Imagina, dos 9.800 tens 2.000 que repetem, por causa dessas versões, que são versões criadas por outras pessoas, versões criadas para crianças, para facilitar. Pronto, não interessa, há outras versões, mas sim, tem bastante jogos, tem bastante oferta. E a parte boa, que muitas vezes as pessoas também me perguntam é: mas não, só dá para adicionar jogos? Dá para adicionar jogos. Claro que há limites, a consola é pré-feita, é como se fosse um Raspberry Pi, é pequena, então não tem uma placa gráfica, não te oferece a possibilidade de jogos recentes. Pá, mas já te oferece um bom leque de jogos de 1900 e troca ao passo até 2004, 2005 por aí, que já é qualquer coisa. Sim. Foi mais ou menos na altura que eu comecei a jogar videojogos e que chegava a um café ou assim e ficava mais deslumbrado com o Metal Slug e o Puzzle Bubble das arcades que lá estavam. Exatamente. Qual é que era o teu jogo favorito das arcades? Acabaste de mencionar, né? Foi Metal Slug. Metal Slug. O primeiro jogo que eu joguei de todos foi o Prince of Persia, num computador básico, na altura no ATL que havia, quando eu era criança. Mas de arcade foi o Metal Slug. Eu vivia numa terrinha pequena, o Poço Barrete, e em frente à minha casa, mesmo em frente à minha casa, era só atravessar a estrada, estava um café que só tinha uma máquina de jogo. Aquilo, muitas vezes eles trocavam uma máquina de jogo, ao fim, se calhar de 1 ano, 2 anos, trocavam uma máquina de jogo. Mas lembro-me perfeitamente que tinha o Metal Slug e o meu pai dava-me dinheiro para ir buscar o lanche e o Nelson não lanchava. O Nelson ia jogar Metal Slug. Era muito mau jogador. Tenho a dizer que era muito mau jogador, mas aquilo ficou na cabeça. Metal Slug foi um jogo. Ainda é um jogo que eu voltei a jogar na altura quando eles fizeram para a PlayStation uma coletânea de jogos de arcade e na altura depois joguei o Metal Slug todo, que não tinha a limitação depois de quando perdia as vidas ter de voltar a pôr dinheiro que não tinha e ali pude jogar o jogo todo. Exato, exato. Sentes que esta nostalgia de trazer as arcades para agora, 2025, para este tempo em que vivemos, em que é tudo tão imediato e acabamos por dar este passo atrás no tempo e voltar a esta nostalgia das arcades, como é que achas que é o sentimento das pessoas que compram as vossas arcades neste sentido? Eu acho que é- muitos de nós, o que eu acho é que nós quando jogávamos adorávamos aquele jogo e traz-nos muito boas memórias. Mas na altura, epá, pelo menos eu falo por mim, o dinheiro era um grande entrave para tu jogares mais ou para te divertires mais vezes. Pelo menos para mim na altura, que, pronto, não era pobre, 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 mas não tinha dinheiro para poder gastar neste tipo de Sim, coisas. 50 escudos já dava para uma partida de Metal Slug ou dava para um gelado. Tínhamos Exatamente. que escolher. Pronto, lá está. E eu, pronto, em vez de escolher um geladinho e se calhar um sumo ou uma Sancho, olha, gastava os meus 100 escudos em 2 jogadas de Metal Slug e aquilo sabia-me a pouco. No entanto, na nossa altura e até antes, bem antes da gente, que até tenho 31 anos, e a grande parte dos meus clientes ronda entre os 30 e os 50 anos. O grande nicho de negócio para as pessoas é entre esta faixa etária. E o que acontece é que nós lembramos daquilo e pensamos: epá, eu gostava de ter uma coisa destas. Eu lembro-me de jogar isto, gostava de poder voltar a jogar todos estes clássicos. E o que acontece muitas vezes é: Nelson, olha, tens este jogo, tens o Metal Slug, tens o Street Fighter, tens o Mortal Kombat, tens o Pinball Action, alguns dos jogos que eram mais famosos, alguns eu nem sequer sei que existiam, porque é de outra faixa etária, né? É de outra geração. Mas na altura também só havia isto, né? Tu não tinhas mais nenhuma oferta. Eram os que chegavam cá. É isso. Tu só tinhas uma certa oferta de jogos e de videojogos, e era uma coisa muito recente, e foi algo que os agarrou e que nos agarrou a nós também. E eu acho que
o facto de haver essa nostalgia e de algumas pessoas quererem voltar a jogar e quererem voltar a sentir aquele sentimento que tinham em criança, ajudou a que isto tenha voltado a uma moda, vá, por assim dizer. Porque agora tem sido bastante e fico feliz por ver, porque é o que eu gostava. E vejo que muitas pessoas, pelos vistos, também adoravam ao ponto de querer uma máquina também para elas. Outra coisa boa que eu posso falar sobre isso é que esta nova geração que está habituada a ter Call of Duty, Fortnite, penso que não interessa muito, mas são jogos muito melhor desenvolvidos. Não digo que sejam mais divertidos, mas muito melhor desenvolvidos. E que acho engraçado que eles tenham interesse em voltar a jogar jogos que o pai deles jogavam, ou até mesmo o avô, né? Jogava este tipo de jogos. E acho bastante engraçado eles terem o mesmo interesse e quererem aprender e a jogar. E entrosar-se um bocadinho, se calhar também é uma forma deles também conseguirem criar alguma relação com os mais velhos, porque enquanto estão, se ele estiver sozinho a jogar Call of Duty online, está ali sozinho com 50 mil pessoas online, mas é online. E se Exatamente. estiver com o pai ao lado da arcade, é totalmente É totalmente diferente. diferente, exatamente. E outra coisa que eu penso que seja positiva e que eu acho que é bom dos jogos antigos, que é o jogo é simples. Pode ser difícil, mas é simples. Que é, tens 3 4 teclas para poder jogar, fora Street Fighters e jogos de combate, né? Que usa 6 teclas. Todos eles são jogos com uma, duas, três, quatro teclas. E isso torna-se bom porque, imagina, o pai está a jogar, não sei, o Metal Slug, que tem duas teclas e o joystick. E o filho está a ver, epá, que jogo é esse, pai? Posso jogar contigo? Vai, joga e aprende logo, no imediato. Uma coisa de 5 minutos e o meu já está a jogar como se fosse quase um profissional, não é? E eu acho que isso é uma mais-valia dos jogos antigos, que era, tu não precisavas de muito para aprender a jogar e chegares lá e fazer logo. Que eu acho que é um grande entrave também para os adultos, ou mesmo para mim, que é, eu olho para um jogo e penso, epá, parece um jogo divertido, mas tem tanta coisa para aprender que tu não tens tempo para despender de aprender, porque quando tu vais aprender, imagina, tu queres jogar aquilo com o teu filho, mas só tens a possibilidade de jogar 2 horas por semana com ele. Tu vais demorar 2 meses a aprender o jogo. E Sim, só o tutorial leva essas 2 horas muitas vezes. pronto, e tu acabas por perder demasiado tempo e não chegas à parte que é divertida. E acabas por não te divertir com o teu filho ou com o teu sobrinho, não interessa, né? E eu acho que isso é um entrave dos jogos recentes em comparação aos jogos antigos e que faz com que haja aqui uma boa relação das pessoas voltarem aos jogos antigos e das crianças se interessarem pelos jogos antigos também, com os pais e os tios, etc. E ver essa relação. Quanto tempo é que leva a criação de uma arcade? Posso-te dizer que a primeira máquina que fiz levou cerca de uma semana de trabalho. Digo isto, imagina 8 horas por dia. Levei cerca de uma semana a fazer uma máquina. Atualmente, eu diria que cerca de 16 horas da minha parte. Mais ou menos 16 horas. Só há uma coisa que eu não faço, que é feita pela Alinea, que é um casal que tem uma empresa de publicidade e decoração, etc. Eles fazem um bocadinho de tudo nesse aspecto. Eles fazem a decoração das minhas máquinas. Nessa parte, eles têm muito mais experiência do que eu. E o tempo que eu levaria a aprender a mexer com Photoshops e etc. Decidi entregar a alguém que são meus amigos pessoais já há bastante tempo. Aliás, trabalhamos juntos aqui na FNAC, eu e o Miguel, que também se chama Miguel, esse rapaz, e mesmo a Adriana também. Trabalhamos todos cá e foi aqui que a gente se conheceu e tudo. Entretanto, eles iniciaram esse projeto, eu iniciei o meu projeto e as duas coisas deram para se interligar. E então a única coisa que eu não faço é a decoração, mas são eles a fazer. Mas está bem entregue. Imagina que alguém quer pôr uma arcade lá em casa. O que é que tem que fazer? Eu pronto, tenho a minha página de Instagram e Facebook, não disponho de site, mas tenho as redes sociais. É mandar uma mensagem para mim, dizem o que é que querem, como é que estavam, o que é que queriam. É possível fazer um bocadinho de tudo, basta, basta haver vontade também e um bocadinho de querer também da pessoa. Vi no teu Instagram, por acaso estive a explorar um bocadinho e vi a entrega de algumas máquinas e
o sentimento das pessoas ao receberem a máquina e ao verem tudo, os jogos, o design. Como é que é estar ali a presenciar a entrega daquele brinquedo novo, por assim dizer? Eu já entreguei bastantes e tu chegas a uma altura e tu pensas, epá, já entreguei tantas, isto é mais do mesmo para mim. Epá, eu acho que não é assim. Quando tu tens gosto por uma coisa, e tu certamente, Miguel, tens pelo teu projeto, quando te dão os parabéns pelo teu projeto, ou isto está espetacular, ou adorei o que tu fizeste, epá, é sempre um sentimento de felicidade no interior e dá-me um gosto enorme ver aquele sorriso da pessoa. Ih, era mesmo isto que eu estava à procura. Aí tem este jogo e não sei o quê. Esta decoração está linda, nossa, não sei. Todos esses pormenores e quando tu ouves, pá, por dentro fico maravilhado, né? Dá-me aquele arrepiozinho de felicidade, que é ótimo sentir, porque vejo que as pessoas valorizam aquilo que fiz e apreciam um bom trabalho, né? Ou aquilo que eu penso que para mim seja um bom trabalho. Dá bastante gosto, dá bastante gosto. E de onde é que veio a ideia? Isto vi nos vídeos. ah, Tinhas em algumas das máquinas, eu vi que havia duas versões, uma mais pequenina, mais compacta, e outra maior, não é? Ao estilo daquelas que estavam nos cafés, só que em vez do moedeiro tinha um frigorífico. A ideia surgiu porque, imagina, nós fazemos a caixa, terminamos de fazer a caixa e a metade, só metade para cima é que ela tem componentes, como o computador, o sistema de som, etc., fontes de alimentação, etc. Só da metade para cima é que está ocupado e a parte de baixo está desocupada. E eu pensei, então e se a gente colocar aqui qualquer coisa, decoração, não interessa, vamos pôr aqui qualquer coisa. E pá, estava com um rapaz amigo e ele assim, nossa, até tu se metes um frigorífico aí. Imagina, o pessoal está a jogar, abre o frigorífico, tira um suminho e bebe um suminho enquanto está a jogar. Não sei se te lembras, mas antigamente tinhas cinzeiros na máquina. E eu assim, epá, realmente a ideia não é má. Vamos colocar um frigoríficozinho aqui, dá um bom aspecto e torna-se útil aquele espaço. Tenho feito algumas também, não sei se viste, mas imagina, expositor para estatuetas, não interessa, mas maioritariamente para garrafas. Tenho uma da versão da Jack Daniels, tem lá umas garrafinhas, etc. Mas sim, foi uma ideia para tentar ocupar aquele espaço uh, quando quisessem alterar um bocadinho a máquina e fugir um bocadinho ao clássico, digamos. Ou seja, toda a máquina, mesmo com este modelo de frigorífico ou o modelo mais pequeno, toda ela é sempre personalizável. Imagina que eu queria na minha que tivesse o frigorífico e que tivesse ali do lado um porta-copos para depois pousar o sumo. É isso mesmo, Seria é isso. possível. É possível. Aliás, eu penso que esteja publicada aí duas máquinas com isso. Uma delas até com o frigorífico. Tem lá um suporte para copos. Talvez passe despercebido porque está fechado. Ok. Ele é retrátil. E a parte positiva que é para ocupar menos espaço também ele é retrátil. Mas sim, é possível. Todos esses pormenores é possível. Eu agora estava ali a ver o meu amigo Miguel e acho que o ideal até era pôr um com muda-fraldas. Olha, excelente, hein? Usar a parte de baixo com muda-fraldas. Puxavas, trau. Trau, um gavetão. Tipo Ele um gavetão, Miguel. continuava a jogar. Há algum jogo destes da era moderna que tu gostarias de ver colocado numa arcade? Assim, mais recentemente. Talvez possa haver um ou outro. Mas epá, é da minha era, mas ainda saem jogos desse mesmo jogo, que é o Crash Bandicoot. Não sei se recordas. Saiu agora. Já faz uns anos. Poucos, mas já faz uns aninhos. Que foi o Crash Bandicoot 4. Penso que era engraçado também ter um jogo desses, porque relembra a nostalgia, mas é um jogo recente. Sei que ela não aguenta, né? A consola em si. É possível com um computador fazermos isso. Ah, mas seria um bom jogo, sim. Um joguinho interessante para ter como arcade. Qual é que é o jogo que tu ma- mais jogaste e menos vezes ganhaste? Hum, Dentro das arcades, certo? Dentro das arcades. Dentro das arcades. Opa, eu diria que o Super Mario. De todos eles, joguei Tetris, Pac-Man, Metal Slug, Street Fighter. Assim de todos, eu acho que era o Super Mario. E era frustrante, sabes? Parecia que o jogo era demasiado difícil para eu passar. Não sei. Até porque os outros também, Pac-Man e etc., ao fim e ao cabo era sempre um bocadinho mais do mesmo. Tu acabavas por apanhar a manha.
Mas acho que o Super Mario, à medida que tu passavas níveis, parecia que se tornava cada vez mais difícil. Ora tinhas que saltar mais longe, ora cada vez era mais difícil de Esquivar passares os entre eles, inimigos. esquivar, etc. Para mim, talvez seja esse. Acabei por desistir de jogar naquela máquina. Não jogo mais nisto, isto é um desperdício de dinheiro para mim. Aí também, se calhar, analisando o jogo, poder-se dizer que o facto da frustração e que o Super Mario tem duas ou três dificuldades, que é os próprios saltos, não é? Que muitas vezes vamos por cair naquele fosso, os inimigos e o tempo. Sim, 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 exatamente. Recordo-me perfeitamente que eu assim, epá, vou jogar com calma, e passo isto. Tudo bem, estava, epá, já nunca tinha passado desta fase. Passei daquela fase, assim, perdeu. E eu em criança, mas foi que eu perdi? Eu nem ia em lado nenhum, não houve nenhum inimigo que eu tivesse batido, como é que eu morri aqui? Até que depois, nem sequer fui eu que me apercebi do tempo, mas sim o senhor do café. Assim, pá, tu tens tempo para passar isso. E o senhor do café chegava lá ao pé de mim, metia a moedinha e jogava ele assim. E depois este gajo é pro. Mas para uma criança com, sei lá, 7 anos tinha eu, tu não tens uma grande habilidade, né? E se não tiveres tantas oportunidades para jogar, é claro que uma pessoa com mais oportunidades, mais velha e que perceba melhor as lógicas do jogo, chega lá Chego mais longe. e chega mais longe. É normal. E aqui de quem nos está a ver, qual é que era o vosso jogo favorito das arcades? Tem algum? Temos ali um Street Fighter, um Metal Slug também. Talvez o Mortal Kombat, não. Com os finishers, não. Mortal Kombat perdi. Sim, acho que sim, né? Faz-te lembrar as arcades também. É ótimo, é ótimo. E perguntas para o Nelson, alguém tem? Não? Acho que toda a gente todos ficaram esclarecidos. As páginas para seguir e mandar mensagem. No Facebook tenho Steel Gorilla Works, e no Instagram tenho Gorilla Arcades. Tudo seguido, sem nenhum espaçamento. Ou seja, e depois quem nos vai ver também em regime no computador, quando o vídeo for publicado, depois também podem sempre seguir aqui as páginas. Podem e devem seguir as páginas aqui da Steel Guerrilla Works para também verem o trabalho que eles fazem, encomendarem as vossas próprias arcades e terem um bocadinho desta nostalgia e um brinquedo destes em casa. Nelson, projetos futuros. Dentro do mundo das arcades eu tenho tentado evoluir, sempre em busca de mais e mais e mais. Entretanto, eu passei das arcades normais para as de corrida, como Sega Rally, etc. Depois dessas para as de pistolas também, como havia Time Crisis, entre outros jogos, Adorava Time Crisis. que era muito, muito bom jogo. E agora estou a tentar fazer umas com 4 jogadores. Em princípio eu vou conseguir fazer também. Claro que são máquinas mais complexas e levam muito mais tempo a fabricar, os materiais são muito mais caros. Então tenho feito poucas. Já. Não há tanta procura como uma arcade normal, porque a diferença de valores, claro que é enorme e o tamanho da máquina em si também é um grande entrave para muitas pessoas. Mas sim, a próxima que eu quero fazer é para 4 jogadores. E se for possível adicionar com pistolas também. Tudo também depende um bocadinho da procura da pessoa em si. Eu tenho alguns projetos que gostava de fazer e que se houver procura irei fazer, se a pessoa assim o quiser. Havia, havia uma arcade antiga que era da Star Wars, bastante antiga, que era quase uma cúpula, agora fechada, só te deixava entrar dos lados. E aquilo chamam o Yoke, que era o comando, que era tipo um volante, não um volante, mas parece um guiador de uma nave, vá, por assim dizer. E aquilo era uma máquina muito gira, muito gira. Ela cá em Portugal nunca vi nenhuma, apenas vi em vídeos e na América sei que existe bastantes, existem umas quantas ali em Espanha também. E gostava de fazer projetos desses, algo diferente, algo que puxasse mais por mim, para tentar replicar ou melhorar um género de arcade desses.
Percebo que haja muito menos procura nesse sentido, mas se houver aí alguém que queira, surge aqui. Sim, sim, diz. Sim. Sim, sim. O Miguel estava aqui a perguntar se não teria interesse em fabricar esse tipo de máquinas de corrida, como havia antigamente, como o Chega Rallys, etc., entre outros Daytona USA. Já fiz duas, Miguel. Fiz uma com um sistema original da Midway, que usei o computador original deles, para, para uma Daytona USA. Fiz a caixa toda em volta, usei os materiais deles, mas fiz a caixa toda em volta. E depois fiz uma outra onde já usávamos comandos mais recentes. Usei um G29 para tentar manter a relação custo mais baixa. Usei um G29 onde foi tudo feito da mesma maneira. Claro que o volante não tem a mesma resistência, porque antes era tudo feito em metal e feito com uma maior resistência. Mas usei um computador, usei plataformas de jogos originais e usando esses mesmos jogos, criei um sistema onde eles estão todos juntos, onde tu entras, ligas o computador e ele entra como se fosse um sistema de uma arcade normal e tu passas para o lado até com o volante para o jogo que tu queres. Tens, neste caso, só fiz uma até agora para venda desse género, com cerca de 150 jogos de corrida, entre os mais antigos e alguns mais recentes. Ridge Racer, Gran Turismo, tudo depende depois da potência do teu computador, mas é possível juntar todos esses jogos num sistema só e ele assim inicia. Tu andas para o lado e escolhes o jogo que queres, como se fosse numa arcade comum. Está na página duas delas, se não estou em erro. Obrigado, Miguel. Temos arcades normais, arcades com pistola, arcades de corrida. Neste pistola há uma dúvida que eu tenho. Quando temos a questão da pistola, existe algum. Qual é que é o software que permite-nos apontar a pistola e lá acertar onde nós queremos? Ui, é um bocadinho técnico, mas imagina, tens vários tipos de pistolas que podes comprar. Todas elas funcionam mais ou menos da mesma maneira, mas imagina, a primeira que eu comprei, o primeiro set que eu comprei, vem da América, que é a M-Track. Eles basicamente funcionam com uma red bar, uma Dolphin bar, que é o que eles chamam aquilo, que é o sensor para fazer a leitura, e funciona como se fosse um rato. Ou seja, quando tu mexes o rato, tens o pontinho, né, onde vai e disparas para aquele sítio. A mesma coisa acontece com a pistola. Faz a leitura pelo sensor e vai acertar nesse sítio. Atualmente não uso as aim-track, uso umas outras compatíveis com o tipo de console que eu uso, que às vezes a compatibilidade pode ser um entrave. Neste caso está tudo ok, consigo resolver essa parte. Idealmente usar não uma consola pré-feita, mas sim um computador. Neste caso seria muito melhor, até pelo grafismo. Mas atualmente uso pistolas que têm 4 pontos de sensores para fazer uma leitura mais precisa. Facilita muito. Curiosidade, algumas arcades que faço já têm jogos mais recentes, mas não tão recentes. Mas posso-te dizer que ainda há arcades a sair no mercado, como o Tomb Raider, Walking Dead, que são jogos de séries ou jogos mais recentes, que só há mesmo o arcade original, não tenho como colocar esses jogos, apenas consigo os antigos, que são free to play ou que são aqueles que pagas, mas que são super baratos e consegues colocar, por serem jogos com 30 anos ou mais. Esses jogos mais recentes, já, pronto, posso já dizer às pessoas que não vou conseguir colocar, é um entrave.
Mas é engraçado saber que ainda saem consolas, ainda saem arcades, ainda há salões de jogos e produtores como Konami, etc., Sega, que ainda lançam consolas enormes, arcades enormes, com jogos mais recentes. E muitas delas com apenas um jogo por arcade. Exatamente, e muitas delas com apenas um jogo. É uma coisa que talvez as pessoas possam ter ou não noção. Todas essas arcades antigamente que não te permitiam ter uma arcade dessas eram muito difíceis de fabricar, muito. E hoje em dia é mais fácil porque um computador tanto te emula como plataformas originais como Steam, etc. permitem chegar o jogo no imediato, né? Não preciso de grande coisa, mas antigamente as máquinas tinham custos enormes. E atualmente posso-te dizer que, embora eles continuem a utilizar computadores, usem computadores atualmente, são coisas específicas à marca, que só a Sega produz, ou só a Konami produz, não interessa. Só a Midway produz, não interessa. Continuam a ser máquinas caríssimas. Não sei se te recordas, mas antigamente, quando perguntavas, é possível ter uma máquina destas em casa? Ah, sim, podes comprar, mas é não sei quantos escudos, contos, não interessa. Atualmente essas máquinas ainda podem custar 16 mil euros, 20 mil euros, 18 mil euros. Tudo depende. É tudo. São máquinas bem caríssimas, bem caríssimas. Ok. Também são coisas muito exclusivas. É muito exclusivo, exato. E apenas a marca produz, né? Só eles é que fazem aquilo. E depois Mais as ninguém consegue. licenças, essas coisas. Exatamente, e as licenças, exatamente. Até porque tu não consegues construir isso cá fora sem licenças deles, então é impossível mesmo, né? E essas antigas, pronto, são jogos com 30 anos ou mais, é uma facilidade nesse aspecto. Então, e para quando uma arcade room cá no Algarve? Seria algo engraçado. Gostava de poder ter essa disponibilidade de abrir uma arcade room. Sei que existe em Faro algo do género, não é bem uma arcade room, mas é uma mistura de tudo. Até puxa para o teu tema e tudo, tem jogos de tabuleiro lá dentro. Não me recordo agora o nome do espaço. Game Over. Game Over, exatamente, a Game Over. Se não estou em erro, não te quero enganar, mas eles também estiveram em Portimão antes de ir para Faro. Se não estou em erro. Porque eu recordo-me quando abriram em Portimão, eu ia com o meu grupo de amigos e eles tinham lá consoles, Playstations e também bastante jogos de tabuleiro, cartas, etc. E nós íamos lá bastantes vezes. Entretanto, aquilo acabou por fechar e acho que reabriram, mas em Faro. Deve ter mais afluência, digo eu, até porque há mais jovens, até na universidade, etc., que tenham talvez mais procura também. Mas sim, gostava de abrir um espacinho desses. Só aqui o entrave é que isto para mim é um hobby barra negócio, mas não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo, e então acaba por ser um entrave não ter uma game room nesse. Então, e no meio de todos as arcades, faltou uma, a meu ver, que é o famoso flipper. O Flipper. Eu tentei seguir um bocadinho essa vertente, mas eu gostava de. Imagina, manual não consigo, não vou conseguir. É muito complicado, é complexo e para além de ser complexo, é muito dispendioso fabricar algo do género. Mas é possível fazer digital, totalmente digital. E é engraçado que se as pessoas lá em casa quiserem ver e pesquisar um bocadinho no YouTube, procurem porque vai enganar. Vai enganar. Tu vais olhar para a máquina e vais dizer: Não, isto é uma original, tem ali a bola. Não é. É totalmente digital. Só que evoluiu de tal maneira, neste sentido, vou dar os parabéns aos americanos porque foram eles quem exploraram isto. Foram mais a fundo. Os flippers é possível fazer. Já fiz uma flipper totalmente digital. Percebi que é muito dispendioso e só vou fazer se houver procura de alguém que queira que eu faça. Mas imagina, tu precisas de utilizar uma tela, de um ecrã, idealmente 42 polegadas, 45, vá por aí, por volta disso, para ser o teu painel principal. E precisas de ou um ou dois a mais para ligar, que é um com o high score e com o score atual, que tem também a página do jogo, ou os dois em separado, que é o painel do jogo e outro só com os scores. Logo aí tens dois ecrãs que precisas de usar, mais a caixilharia, mais o computador. Entretanto, também tens lá dentro algo que é engraçado, que são as colunas, não só para o som, mas para estremecer a máquina. Tens controladores que, recordas-te, puxavas
Sim. com a mola. Existem esses controladores, formato digital, ou seja, tu puxas, exatamente igual como se fosse uma bola, largas e ele mede a força com que tu puxaste. É engraçado também, é um add-on muito, muito bom. E dentro desse mundo, tu podes seguir várias vertentes. Também tens várias personalizações que podes fazer. Tens que usar um bom computador para poder aguentar tanto com os ecrãs como com o Os grafismo. sensores e... Exatamente. Colocas um vidro a proteger, mas é de tal forma tão bem desenvolvido que tu olhas e parece mesmo uma bola real. E quando a bola bate nos sticks, estremece da mesma maneira que estremecia. E quando tu tocas, também estremece nos botões. Aquele impacto que tu ouves esse impacto também. Ou seja, evolui de tal maneira que é muito, muito bom e é ótimo ver uma máquina destas, mas também é complexo de se fazer. Ok. Pronto, temos aqui todo um rol de máquinas, de arcades, que a Gorilla Arcades consegue produzir e podem encontrar no Facebook em Still Gorilla Works ou no Instagram em Gorilla Arcades. Aqui a página do Nelson e também podem ver por lá algum trabalho que ele tem feito e também pedirem também os vossos orçamentos e fazerem os vossos pedidos para também poderem ter uma arcade machine em casa. Nelson, eu acho que focámos aqui todas as arcades possíveis de se fazerem. Eu penso que sim, talvez possa estar a faltar uma ou outra que sejam mais específicas, né? Que as de naves, que também já é 360, há algumas assim diferentes, mesmo muito diferentes do habitual que a gente está a ver. Há uma ou outra também que é de ski, E motas as lá em cima, motas? aquilo anda, e as motas, exatamente, MotoGP, etc. Aliás, já saiu o MotoGP em 2015, se não estou em erro, uma arcade mesmo da MotoGP. É engraçado, mas epá, tu consegues ir para quase todo o tema que tu imagines, já devem ter criado. Quase certeza. Tanto Midways como Segas, etc., já procuraram todo o tipo de Abranger. coisas para fabricar. Até de surf, já saiu uma arcade de surf. É bastante rara, já é antiga. Não sei quem é que produziu, já não me recordo da marca em si. Mas tem todo um mundo enorme. E para algumas pessoas que possam ter interesse e que sejam aqui ou do Algarve ou do Alentejo, que talvez seja mais perto. Em Sevilha existe a Arcade Planet. E a Arcade Planet tem máquinas raríssimas também lá dentro. Se não estou em erro, tem bem mais de 100 máquinas lá dentro. E tu podes ver um bocadinho de tudo. Olha, máquinas com uma sniper que tem mesmo a lupa e aquilo aparece lá no ecrã aquilo que tu estás a ver. Tem um bocadinho de tudo lá. E é engraçado para as pessoas terem noção do quanto abrange o E da mundo das arcades complexidade e a que é. complexidade de tudo o que é feito Por e de acaso, todas as máquinas. não tinha noção que poderia abranger tanto e chegar a tantos temas. É isso. Bem, público, alguém tem mais alguma questão aqui a fazer ao Nelson? É tudo. Sem mais questões, quero-te agradecer novamente o facto de teres aceito aqui o convite para termos aqui esta conversa e conhecermos mais a fundo a Gorilla Works. Fiquei bastante interessado. A minha mulher, quando ouvir isto, vai dizer: deixa-te de ideias, mas não deixe de ter o interesse. E agradecer à FNAC por nos ter aqui nesta sessão de Geek Magazine, hoje com o Nelson da Steel Gorilla Works. Muito obrigado a todos também, obrigado pela vossa presença e obrigado Miguel e FNAC pelo convite. Fico feliz por aqui ter estado. Obrigado a todos. Muito obrigado.